Vamos então começar por falar dos antecedentes da fiscalidade. Desde os primórdios, quando o homem começou a dar nota do excedente, começaram a haver algumas manifestações que evoluíram até aos dias da fiscalidade de hoje. O que é que acontecia no princípio? No princípio, aqueles que eram governados, não é? Eles davam alguns presentes aos seus governantes. No caso, naquele tempo eram os reis, enfim, elementos que estavam na condução dos destinos das circunscrições, não é? Dos territórios ou então dos países, ou até mesmo das tribos. E aquelas pessoas que estavam à frente eram consideradas especiais e que, em alguns momentos, aquelas pessoas que eram lideradas davam alguns presentes. E isso era um auxílio, era uma forma de ajudá-los, uma forma de contribuir com uma dádiva e até um presente. Mas, com o tempo, os soberanos começaram a perceber que essas ofertas, essas dádivas, são muito interessantes e ajudam bastante. Até porque nem sempre eles têm tempo para estar a organizar a produção deles, têm que estar a resolver os problemas da comunidade, e então eles perceberam que poderiam efetivamente ter acesso a estas dádivas de forma regular e permanente. É assim que eles começaram a transformar isso em alguma quase que exigência a todos aqueles que eram os seus súditos, o que de alguma forma depois começou a ser exagerado. Sabe que o ser humano, quando começa uma prática que lhe faz bem, nem sempre tem aquela capacidade de moderar para controlar, e então começaram a exagerar. Um dos factos mais notáveis nessa história que nós podemos aqui realçar são acontecimentos que ocorreram nas Américas. Naqueles anos de 1700, os ingleses começaram a colocar praticamente impostos em tudo. Colocaram imposto no açúcar, imposto no chá, imposto... Tudo quanto era objeto de um consumo massivo, eles começaram a colocar alguma forma de tributação. Tanto é assim que os próprios americanos, os nativos americanos, começaram a se perceber que havia então um sufoco dessa fiscalização ou dessa tributação, e então eles começaram a reclamar. Dessas reclamações, o ato mais importante é um ato que ficou conhecido como o grito de guerra nas Américas nos anos de 1750, quando foi implementado o imposto sobre o chá, e os americanos disseram: não, nós não vamos mais pagar qualquer imposto se nós não tivermos um representante lá no Parlamento Britânico, onde são decididos os impostos, porque dá a impressão que aqueles que estão a decidir sobre os impostos não sentem o peso dos impostos. Nós aqui é que sentimos apenas o peso deles. Então, seria bom que nós tivéssemos um representante lá. E se nós não tivermos um representante lá, nós não vamos mais pagar estes impostos, que são considerados impostos completamente desumanos, impostos que nos deixam muito em desfavor. E então este movimento continuou, e foi a partir dali que também começaram as guerras de libertação das Américas. Há algum tempo surgiu então as independências dos Estados americanos. E a América, com essa grande, se tornar uma grande nação, juntando todos aqueles estados para que nunca mais seja subjugada por absolutamente ninguém. São situações recorrentes da história da tributação que levaram estas e outras, não é? Levaram a que a América conseguisse, então, a sua independência. E, a partir daí,
A tributação analisada com algum cuidado. Houve necessidade de disciplinar a tributação, foram criadas regras e normas, e isto foi adquirindo um caráter constitucional e, nos dias de hoje, então, os impostos são por lei, de forma devidamente organizada, e tem-se sempre em conta a defesa dos direitos individuais e sociais dos cidadãos. Isto aqui é uma parte muito importante deste conceito. Vamos então perceber que os impostos eles devem ser criados por lei. E para que eles sejam criados por lei, conforme já é de conhecimento de todos, há uma estrutura administrativa nos países sobre a qual fluem os impostos. Podíamos começar por falar um bocadinho da atividade financeira do Estado. Qualquer Estado, ele tem a sua atividade financeira baseada na arrecadação de receitas e na realização de despesas. Se, por um lado, o Estado é obrigado a angariar recursos, por outro lado, ele é obrigado a utilizar esses recursos para a satisfação das necessidades do povo. Por isso é que os cidadãos de uma determinada nação são os principais contribuintes desta nação. Por quê? Porque são eles que serão os beneficiários finais desta atividade financeira do Estado. Aqui nós podemos aproveitar, mencionar que há várias formas dos Estados se financiarem. Os Estados podem se financiar através dos recursos naturais, estamos a falar de Estados patrimoniais. Os Estados podem se financiar através do recurso à dívida interna ou externa, e também existe esta vertente fiscal, que é uma fonte de financiamento do Estado. E aqui temos a considerar o facto de que, de uma forma geral, os Estados africanos são praticamente patrimoniais, e o nosso caso não é diferente, porque a maior fatia do nosso orçamento geral do Estado vem da utilização ou da utilização dos recursos minerais, que tem como destaque então os hidrocarbonetos, nomeadamente o petróleo e o gás, e outros também que contribuem, mas os principais contribuintes é o petróleo, não é? Que é o elemento sobre o qual a nossa economia praticamente depende. Entretanto, há necessidade de haver uma organização no sentido de o nosso país também deixar de depender dos recursos naturais, por formas a que possa ter uma economia estável, pois que a questão dos recursos naturais são afetados quase que sempre pelos eventos. Por exemplo, nesta altura, estamos numa altura em que o preço do petróleo está em alta. Isto, de um lado, é bom para nós, porque vamos ter mais recursos, mais receitas e vamos ter muito mais reservas, mas, por outro lado, não é bom porque o nosso país não produz quase nada. E então nós vamos ser obrigados a importar recursos a preços extremamente altos, o que vai fazer com que este benefício que nós estamos a ter com a alta do petróleo praticamente se dilua. Mas temos que ver até que ponto isso depois vai afetar positiva ou negativamente a nossa economia. Da atividade financeira do Estado, nós temos então o sentido econômico, onde se faz a previsão da atividade financeira do Estado por ser realizada, ou que vai ser realizada pelo Executivo. Temos o sentido político, onde vamos ver a representação da autorização política que o Executivo obtém do Parlamento para a arrecadação de receitas a realizar. Este documento aqui é conhecidíssimo como Orçamento Geral do Estado. E ainda temos o sentido jurídico, que representa a autorização política que o Executivo obtém do Parlamento para arrecadar as receitas e realizar as mesmas receitas. Aqui
no orçamento são obedecidos alguns princípios, que, na verdade, são princípios sobejamente conhecidos, e que o orçamento tem de ser realizado anualmente, não pode haver compensação de orçamentos, o princípio da não compensação de orçamentos, o princípio da não consignação, o princípio da especialização e o princípio do equilíbrio. Portanto, como já dissemos, o Estado tem várias fontes de financiamento. Entretanto, para o nosso orçamento, nós temos a fonte de receita decorrente da contratação de dívida por parte do Estado, que já mencionamos que pode ser uma dívida externa ou interna, as receitas patrimoniais, que são aquelas que também já mencionamos, e ainda temos as receitas tributárias. Nos dias que correm, os estados são essencialmente estados fiscais. Os estados essencialmente fiscais são aqueles, ou concorrem para que se tornem estados essencialmente fiscais, são aqueles em que nos seus orçamentos a maior fatia das receitas é proveniente das ações da tributação. Este é o sonho de praticamente todos os estados, mas, como já mencionei, o nosso caso, no momento, o nosso Estado é um Estado patrimonial, porque as nossas receitas dependem principalmente dos recursos patrimoniais, nomeadamente os hidrocarbonetos, o petróleo e o gás. Como dissemos, houve necessidade de regular as questões tributárias para garantir que os direitos dos contribuintes sejam salvaguardados e também o próprio Estado tenha soberania para implementar os seus impostos. Então, começamos então com o direito financeiro, que é o ramo do direito público que contribui, ou seja, que é constituído por um conjunto de normas jurídicas e princípios que regulam a obtenção e gestão e o controlo dos meios financeiros públicos. Tem também ajuda do direito tributário, não é? Que é parte do direito financeiro, o direito tributário, que é um conjunto de normas jurídicas e princípios e regras que regulam a obtenção de receitas. E, por fim, vamos diretamente no direito fiscal, que também é composto por um conjunto de normas e regras, princípios jurídicos que regulam a relação jurídica fiscal, envolvendo a incidência, o lançamento e a cobrança dos impostos.